Oi, amoras! Eu sou Deia Neves e esse é o Assim Como Só. Olha o frio aí, sem sol drama. All I want is nothing more. Pois é, gente, hoje a resenha é a respeito de Depois de Você, da Jojo Moyes. Eu sei que eu falei pra caramba que eu não ia falar mais dessa autora, e que eu não ia ler mais nada dela, e que eu não queria mais saber dela, e que eu não queria mais papo. Mas foi tão sofrido pra mim. Depois que eu li o livro dela, Quem Eu Era Antes de Você, fiquei muito deprê, muito pra baixo. Tudo que aconteceu com o Will e com a Lô me deixou mal pra caramba. Eu fiquei muito ruim, a gente chorava demais. E aí eu resolvi ver o que acontecia. Mas antes de ler, eu fiz uma coisa que eu nunca faço. Eu fui ver resenha, eu li até spoilers, pra saber se eu ia ter outra crise de choro, porque tem autor que é meio assim, Maria lá del Barrio. Maria la del barrio E eu fiquei com medo, assim, de que ela fosse meio dramalhona, assim, né? Eu falei, antes de eu morrer de chorar, deixa eu ver o que tá acontecendo. E eu tive as melhores respostas, assim, a respeito do livro e tal. Aí eu comecei a ler. E foi a melhor coisa que eu fiz, porque eu já tinha percebido que a escrita da Jojo Moyes é muito boa, ela é ótima autora. Só que um pouco pesada, né? O tema que ela abordou foi muito pesado. Então eu peguei e falei, não, eu preciso ver o que isso vai dar. O que tá acontecendo com a Loi? Eu achei muito triste, sabe? Aquilo de você não basta, né? E eu achei tudo que o Will fez, pra mim, por tudo que eu acredito e pela religião que eu tenho, foi muito pesado. Então eu peguei e falei, não, eu preciso ver o que vai acontecer. E quando eu fui ler, gente, se vocês acham que a Lô vai ser simplesmente feliz e que ela vai dar um caminho de felicidade pra ela, não se iluda, ela não vai fazer isso. Não, de jeito nenhum. A Lô vai sofrer muito, ela sofre demais. Em todos os sentidos. Ela sofre fisicamente, emocionalmente. Mas ela vive o luto do Will. E eu acho que a gente, de certa forma, que sofreu muito com a morte dele, eu acho que quando a gente se identifica com um livro dessa forma, e quando a gente tem esse sofrimento, assim, é porque pega em alguma parte da gente pessoalmente. E esse livro toca a gente tão profundamente, porque não é normal, nunca aconteceu isso comigo, de eu ler um livro e ficar 5 dias chorando. Não, não é normal. Eu sempre lidei bem com finais tristes, felizes e tristes, porque eu acredito que a vida é assim. Mas esse livro me pegou por um lado aí que eu vou trabalhar ainda muito isso. Mas esse livro pega o segundo livro, ela conseguiu contornar a coisa. Ela mostra a dificuldade da Lô como ser humano, de começar coisas novas, de recomeçar, ainda mais depois de tudo que ela viveu, é muito difícil. Mas ela mostra que você precisa de pessoas para recomeçar, mas ela mostra o outro lado. Mostra também que o Will, quando ele tomou aquela decisão assim tão forte, e a gente para refletir tudo que ele estava vivendo e a forma como ele estava vivendo, como é que você agiria no lugar dele, você se põe no lugar dele. Então é um livro muito reflexivo, é muito para você pensar mesmo, sabe? E aí eu comecei a pensar como ela e tudo que ele tinha vivido, as escolhas que ele tinha feito, mas a situação que ele colocou, não só a Lô, os pais, ele destruiu muita coisa. Ele não se destruiu somente, mas ele perdeu muita coisa. Ele perdeu de conhecer talvez uma das pessoas que talvez tivesse mudado a vida dele definitivamente. Talvez ele tivesse entendido que valia a pena acordar todos os dias. Então faz a gente entender muitas coisas, faz a gente pensar muitas coisas. E eu não vou dizer pra você que eu não chorei. Eu chorei em algumas situações, porque eu me identifiquei com muitas coisas. Tem algumas passagens que eu já vivi na minha vida, de terapia em grupo, de ajuda, e foi um livro mais suave, porque ele mostra uma esperança no caminho, mas dá um novo sentido e uma compreensão perfeita. Então, se você ler o livro 1, Quem Eu Era Antes de Você, e você ficou como eu fiquei, leia o livro 10, Depois de Você, porque isso vai completar e vai fazer a coisa ficar de uma forma mais aceitável e faz você entender. Então, se a Jojo Moyes foi muito pesado no livro 1, ela brilhantemente conseguiu fazer com que isso ficasse aceitável no livro 2, Depois de Você. Em alguns momentos, ela é tão perfeita, é uma autora maravilhosa. Eu não tenho vergonha de dizer que eu falei mal dela, fiquei brava, fiquei com muito ódio dela.
Eu fiquei muito, muito brava. Mas ela conseguiu, ela é uma autora de valor. Ela tem meu respeito por isso. E ela conseguiu dar a volta por cima. Eu acho que sim, eu leria outras coisas do John Morris. Eu indico sim o livro Depois de Você. E pra mim, ele tem 4 estrelas. Então essa é a minha dica. Se você leu e se você ficou pra baixo como eu fiquei, não deixe de ler o segundo livro não. Vá em frente, porque a leitura sempre vale a pena. E ainda mais quando ela complementa alguma coisa e faz você se sentir melhor, porque eu estava muito para baixo. Então, eu fiz questão que o primeiro vídeo de resenha fosse do John Morris, porque eu acho que eu devia desculpas a ela pela raiva que eu fiquei dela. Mas realmente ela despertou isso em mim, e não é qualquer autor que consegue despertar tanta coisa dentro de você, então ela merece mesmo. Assim, parabéns. É um ótimo autor. E eu indico pra vocês. Tá bom? Espero que vocês gostem. Eu vou ser breve. Vou prometer pra vocês que eu vou tentar não cometer spoiler. Às vezes é difícil, mas a gente tenta. Tá bom? Super beijo. Até a próxima. like you